Nunca na história se viu tanto infarto como se tem hoje. Nunca se viu tanta gente jovem infartando. Nunca se viu tanta gente ter morte súbita, inclusive jovens. Gente, eu soube de um congresso que teve, de um campeonato que teve esportivo em São Paulo, em que morreram 2 pessoas de morte súbita. Não foi uma só, não, foram 2. E pessoas jovens. Então, por que é que está acontecendo tudo isso? Esse vídeo vai tentar explicar os motivos pelos quais isso está acontecendo com mais frequência. Por que que, principalmente depois do advento das estatinas, a partir dessa conversa mole de que colesterol causa infarto, a partir desse fato também, nunca se aumentou tanto o número de pessoas infartadas. Sabe-se que hoje é a doença que mais mata no mundo. É o infarto do miocárdio, que é provocado pela formação de uma placa de ateroma na parede interna das artérias do coração, bloqueando a passagem do sangue que leva oxigênio e glicose para as células cardíacas. E com isso você tem a morte das células. Por que que acontece isso, minha gente? Com tanto mais frequência? É isso que a gente vai tentar explicar nesse vídeo de hoje. Você que está aí me escutando, seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui do canal. Eu vou pedindo logo que você que está me escutando, escreve aí nos comentários agora. Escreve aí o nome da tua cidade e o nome do teu estado. Se a cidade for do interior, coloca também o estado, porque é importante que a gente conheça esse Brasilzão maravilhoso. Eu estou vendo que tem uma pessoa de Cascavel, no Paraná, a Juriema. Minduri, Minas Gerais, não conhecia. Sobral, Ceará, conheço. Cariri, uma região muito bonita. Minha filha é apaixonada pelo Cariri. São Bento do Sul, Santa Catarina, Souza, Paraíba, Naviraí, Mato Grosso do Sul, não conhecia. Tem gente no Canadá, tem gente em Caruaru, Pernambuco. O Eliakim, nosso conhecido aí. Alfenas, Minas Gerais. Gente, nós temos obrigação moral de falar sobre esse assunto para que as pessoas comecem a sair desse risco grave. Tem que ter cuidado para não cair no infarto do miocárdio precoce. Olha, na época de antes do presidente norte-americano, que foi presidente durante a Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt. Teve 2 Roosevelt, mas foi o segundo Roosevelt, que era o que tinha um problema de locomoção. Ele sofreu na infância de paralisia infantil, então ele tinha um problema sério de locomoção. O Roosevelt foi um grande presidente, foi um grande estadista, brilhante, inclusive foi por 3 mandatos, se eu não me engano, porque teve a guerra, aí ele não saiu. E ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, antes do final da Segunda Guerra Mundial. Foi um dos grandes personagens da Segunda Guerra Mundial. E o Roosevelt teve infarto, e naquela época eu não sabia nem o que era isso, porque não acontecia infarto, gente, era muito raro. Isso foi depois do fumo, que o fumo se popularizou, o cigarro, todo mundo praticamente que era jovem fumava, 90% dos jovens fumavam. Bem, eu sempre soube, vocês sempre souberam, que uma pessoa que fuma tem uma chance muito maior de ter um infarto do miocárdio. Por que será? Eu queria que alguém me explicasse qual é a relação entre cigarro, tabaco, nicotina e colesterol. Nenhuma. Então onde é que entra a história do colesterol aí para quem fuma e tem maior chance de ter infarto? É porque não é o colesterol que causa infarto. Já começa por aí. Então, você sabendo que não é o colesterol que causa infarto, então a gente vai tentar entender o que é que causa infarto. E a partir desse entendimento, a gente vai compreender por que está tendo tanta gente com morte súbita hoje em dia. Olha, a artéria coronária, que é essa artéria do coração tão importante, que irriga o próprio coração de oxigênio e glicose, que leva sangue para o próprio coração. É engraçado que o coração bombeia e o primeiro ramo que sai da artéria aorta é para o próprio coração. Para ele próprio ter energia para continuar bombeando, ele tem que ter oxigênio, tem que ter glicose, tem que ter os ácidos graxos para poder bombear, ter energia para bombear. Então, a artéria coronária é importantíssima para irrigar o coração. E essa artéria se divide em vários ramos. E esses ramozinhos, alguns deles criam uma placa de gordura na parede da artéria que vai crescendo e termina obstruindo. Essa é a causa do infarto.
a formação dessa placa. O colesterol, ele está tentando dissolver a placa. Ele é mocinho, ele não é vilão. Mas eu não vou falar do colesterol nesse vídeo de hoje, eu vou falar da causa real do infarto. A causa real do infarto é provocada por uma inflamação crônica dessa artéria. A artéria está inflamada porque está sendo agredida por toxinas. Olha aí a causa. E não existe vitamina C suficiente para a sua regeneração. Para que a parede da artéria se regenere constantemente das múltiplas agressões que ela sofre, ela precisa de vitamina C em quantidades adequadas. Vitamina C faltando é uma das causas da formação da placa de gordura. A vitamina C, deficiência de vitamina C é uma das grandes causas do infarto. Agora, por que é que tem tanta gente morrendo com tanto infarto nos últimos dias? Por conta do aumento da quantidade de toxinas que as pessoas estão consumindo nas últimas décadas e anos. É simplesmente isso. Mais nada. E o problema de saúde que nós tivemos, que eu não posso aqui falar o nome, é tão absurdo, que eu não posso falar o nome aqui, senão eu sou cancelado, bloqueado, retirado, entendeu? Mas vocês sabem o que é? Aquela crise de saúde que nós tivemos em 2020, 2021, 2022, ocorreu a formação de umas picadas de não foi de marimbondo nem de pernilongo, né? Sabe o que é picada? E aí essas picadas, junto com o próprio agente causador dessa doença, que foi tão terrível, eles terminaram gerando uma inflamação nas artérias. A proteína, uma proteína que existe, a proteína spike, que é a proteína S do vírus, ela agride, ela é uma toxina, essa proteína. E ela agride a mucosa íntima das artérias, inflamando as artérias. Olha aí uma das causas do aumento gigantesco de infartos e AVCs, inclusive em jovens. Para minha surpresa, semana passada, eu soube de uma conhecida, de uma jovem de 24 anos que faleceu de AVC, gente. É incrível. Agora, de onde vem tanta toxina? Então, o aumento da quantidade de infartos e AVCs é provocado pelo aumento do consumo de toxinas. Por que cigarro dá infarto? Porque o cigarro, gente, ele tem 4.700 toxinas diferentes. Catalogadas, uma delas é a nicotina. O cigarro, ele é um festival de toxina que você coloca para dentro do seu corpo todos os dias. Então essas toxinas múltiplas vão irritar a artéria, inflamando a artéria e rapidamente produzindo as placas de ateroma e gerando infarto. É por isso que quem fuma tem mais chance de ter infarto. Por conta das toxinas que agridem a mucosa íntima das artérias, que é o endotélio vascular. Imagine a artéria como um tubo. Esse revestimento interno dela aqui é o endotélio vascular, que reveste internamente a artéria por onde passa o sangue. Esse revestimento é muito delicado e ele é agredido pelas toxinas. Agora, de onde é que vem mais toxinas? Hoje em dia a gente sabe que as pessoas não fumam mais como antigamente, não é? Tudo bem, as pessoas não fumam mais como antigamente. Então, de onde vêm as toxinas? As toxinas, gente, elas vêm da alimentação. Nunca se comeu tanto alimento ultraprocessado como hoje em dia. Alimentos ricos em toxinas. Substâncias tóxicas, que são os conservantes, aromatizantes, acidulantes, etc. E os outros antes. Gente, os casos de infarto aumentaram juntamente com a industrialização dos alimentos e o consumo de ultraprocessados. No início do século XX, o infarto, gente, era tão raro e a sua incidência era tão baixa que era difícil o médico fazer diagnóstico. Agora, depois que se teve um boom do cigarro, que foi mais ou menos da década de 20 para cima, em que as pessoas começaram a fumar esse cigarro moderno altamente tóxico, e que o cinema contribuiu muito para isso, muita gente fumando, aquele cigarro, as mulheres de piteira. Então, essa cultura do cigarro fez com que o infarto acontecesse no Roosevelt, que foi um acontecimento em 1940, 1938, coisa assim. Então, a partir do começo do século passado, quando
chegou o cigarro, quando chegaram os óleos vegetais hidrogenados, que é a margarina, fabricada a partir de sementes de vegetais, que ainda hoje existe, é um absurdo. Margarina e óleo refinado não são alimentos, são drogas, são toxinas. E eles fizeram de início para alimentar o peru, achando que o peru ia engordar, e os perus morreram comendo margarina. Aí o que a gente vai fazer? Vamos dar para os seres humanos, né? Quem sabe eles são mais resistentes, não é verdade? Mas as margarinas foram criadas de início para alimentar perus, para que os perus ficassem bem gordinhos no dia de ação de graças lá nos Estados Unidos, né? Só que não deu muito certo, não. Então o açúcar refinado nunca se comeu tanto, os óleos vegetais industrializados, as farinhas brancas, que o glúten também se deformou, né? O trigo se deformou. E aí, junto com tudo isso, gente, essa transformação alimentar, um monte de substâncias tóxicas vindas de alimentos ultraprocessados. Comidas ultraprocessadas. Essa dieta rica em ultraprocessados, o que é um alimento ultraprocessado? O que significa um alimento ultraprocessado? Tá? Vamos lá. É um alimento que é transformado, não é natural. Então você pega, por exemplo, o leite, tira da vaca, aí você esquenta ele a uma temperatura de 200 graus para matar as bactérias, aí você insere um monte de conservantes dentro, você mistura com um monte de outras coisas, você já processou. Não é mais o leite natural. O mesmo acontece com qualquer produto industrializado. Um queijo, por exemplo, que é natural, que é feito lá da vaca, lá na fazendinha, coisa e tal, um queijo natural. Você pega um queijo todo artificial, cheio de conservantes, aqueles queijos, aqueles requeijões cheios de gordura, cheios de gordura trans, cheios de margarina e um monte de conservantes, isso aí vai ser um alimento ultraprocessado. Aquele queijo cheddar, né? Entendeu? Então, o ultraprocessado, ele é toxina. Então, quanto mais o alimento for industrializado, mais ele vai ter toxina e mais vai fazer com que você tenha infarto. Então, vamos juntar agora o quadro todo. Presta bem atenção, você que está me escutando. Vamos juntar o quadro todo agora. Todo. Vamos agora fazer o quadro todo. Aumento do consumo de alimentos industrializados cheios de toxina. Então, tudo isso é toxina. O que causa o aumento dos infartos é a toxina. É muita toxina, tá? Então vamos lá. Um consumo exacerbado de alimentos industrializados ricos em açúcar, glúten e margarina. Pense numa quantidade de margarina como nunca se consumiu e é altamente tóxica. O consumo de refrigerantes, que são também cheios de conservantes, aromatizantes, todos esses alimentos que são industrializados, riquíssimos em conservantes, todos eles são tóxicos. E o cara está comendo aquilo todo dia. Esse trio maldito que é o glúten, açúcar branco refinado e a gordura trans, que é a margarina, está naqueles biscoitos recheados de chocolate, que de chocolate não tem nada. Então tudo isso, gente, vai somando. E ainda teve aquelas picadas, aí juntou tudo. E aí a coisa vai piorando. As picadas têm a proteína S vai ser mais um agente tóxico que vai agredir as artérias. E aí o que vai acontecer? Somando tudo isso, somando as toxinas ambientais, ar poluído, água poluída, agrotóxicos nos alimentos, agrotóxicos em todos os grãos, agrotóxicos em tudo, os peixes cheios de metais pesados, os ovos e a carne, tudo contaminado, cheio de antibiótico, entendeu? Um monte de hormônio artificial, além dos remédios químicos que as pessoas tomam também, somando tudo, é toxina demais, e aí o corpo não aguenta, e aí o infarto torna-se algo que surge cada vez mais cedo. As artérias ficam inflamadas, formam as placas de gordura e as pessoas morrem. Eu presenciei, infelizmente, numa UTI, quando eu era médico que trabalhava na UTI, um paciente de 27 anos de idade com vários AVCs múltiplos e infarto do miocárdio, 27 anos. E a filha dele me confessou que ele
consumia muita margarina. Era praticamente um pote de margarina por dia que ele comia. Então, margarina é um grande vilão. Existem outros fatores que contribuem para o infarto, mas as toxinas alimentares, ambientais, são o que explica essa onda tremenda, junto com as picadas, junto com a própria doença, essas ondas de gente morrendo muito antes do que deveria morrer, né, gente? É isso aí. Eu vou ficando por aqui, um beijão no coração. Que Deus abençoe vocês, até a próxima! Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado. Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar, em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação. Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer 2 ervas medicinais maravilhosas, 2 plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.